Também é um momento muito importante porque hoje nós vamos debater, não é? Vamos discutir, apresentar um livro que é a primeira história do PT, não é? Então, História do PT, do Lincoln C, que já está na sua segunda edição. Lembro a vocês que a primeira esgotou rapidamente, então, quando pensamos em movimento editorial, em vendas de livros no Brasil, esgotar uma edição já é algo muito importante, esgotar rapidamente, no prazo de 2 meses, uma edição de História do PT nos tempos de hoje, é algo a ser realmente destacado. Então, é um livro que já foi amplamente difundido, lido, que está na sua segunda edição, e que acredito merece, uma vez mais, principalmente nesse espaço aqui no CEDEM, no Centro de Memória da Unesp, ter o livro como um objeto de análise, como um objeto de reflexão. Eu passo imediatamente a palavra para o nosso expositor, para o autor do livro História do PT, professor Lincoln Seco. Eu escrevi uma breve síntese da história do Partido dos Trabalhadores, buscando as formas que as contradições desse partido assumiram ao longo dos seus 30 anos, né, 31 anos de existência. A primeira coisa que me chamou a atenção ao estudar a história do PT foi um modelo relativamente consagrado de que o partido surgiu basicamente de 3 correntes, né, como todos vocês sabem, de sindicalistas, de católicos e de militantes da esquerda anterior ao PT. Portanto, o meu primeiro desafio foi tentar tornar esse modelo operacionalizado na história, ou seja, fazer esse modelo navegar nas águas da história. Então, a primeira coisa que eu tento questionar é que o modelo não é tão simples assim. Em primeiro lugar, o próprio sindicalismo, chamado novo sindicalismo, que seria a espinha dorsal do Partido dos Trabalhadores, ele não é tão fácil assim de ser delimitado, porque de 78 até 1983, que é o período que eu chamo de formação do partido, portanto, até antes da sua fundação oficial, diferenciar os sindicalistas chamados autênticos dos sindicalistas, por exemplo, comunistas daquele momento, não é tão fácil assim, né? Tanto os comunistas quanto os sindicalistas do ABC, eles tiveram muitos momentos de proximidade e de combate comum à ditadura militar. Então, depois eu posso explorar melhor isso, se houver questões sobre essa temática, mas de qualquer jeito, o próprio sindicalismo, o chamado novo sindicalismo, vendo com a perspectiva de 30 anos de história, a gente nota que já não é mais tão novo assim, né? Aquelas demandas que o novo sindicalismo trouxe para a política brasileira nos anos 80, em grande medida hoje estão sepultadas no momento em que a CUT, por exemplo, acabou aceitando em grande medida a legislação varguista, ou pelo menos deixou de combater aquela legislação como combatia com mais ardor no início dos anos 80. A própria aproximação da força sindical e da CUT hoje, né, mostra que a expressão novo sindicalismo pode ser também problematizada. A igreja também foi apontada como um elemento fulcral, né, na explicação do surgimento do PT. No entanto, também nós temos que colocar a igreja em questionamento. Em primeiro lugar, a maior parte da igreja nunca deixou de ser extremamente conservadora e contrária a qualquer agrupamento de esquerda. Em segundo lugar, a própria igreja progressista, que depois apoiou muito do PT, ela via com maus olhos um partido que parecia, em 78, 79 e 80, estreito demais e sindicalista demais. Muitos católicos progressistas defendiam a ideia de um partido popular que seria muito mais amplo do que um partido que nascia das lutas sindicais do ABC e de outras paragens. Diz claramente no livro que não é um livro acadêmico,
que ajuda muito, a ser um livro lido com muito prazer, com muita facilidade. Apesar da quantidade espantosa de dados, de elementos, de fontes históricas arroladas. É espantosa a quantidade de documentos, consultados, de jornais, de praticamente todas as regiões do país. Uma dificuldade inicial que se teve, em alguma medida ainda se tem, né, de se fazer uma história do PT, é exatamente essa diversidade enorme do PT como experiência histórica. É um partido que nasce regionalmente, localmente, muito diferente em cada estado, em cada região, em cada cidade. Isso é muito bem mostrado no livro. E é também um partido que surge é uma confluência, a exposição do Lincoln já disse isso, no livro evidentemente que ele expõe mais a fundo, uma confluência de tendências e de vertentes e de experiências pregressas. Embora o PT, no seu discurso de origem, tivesse a pretensão, isso era repetido à exaustão, de uma maneira muito cansativa para quem nunca bebeu dessa água, como é o meu caso, né? De que estava começando uma nova criação do mundo, como se nunca tivesse existido movimento operário no Brasil, como se nunca tivesse existido luta social antes, né? Era tudo começando ali naquele momento. Era esse o discurso insistente que se fazia naquele momento, mas é evidente que não era isso. Na verdade, havia trajetórias muito diferentes. Era digamos, uma coalizão de forças que tentava se unificar. E esse processo de unificação, pela diversidade de correntes e pela diversidade regional num país tão grande, foi muito difícil. Como muito difícil é narrar esse processo. E isso o Lincoln fez muito bem. Porque um partido, ao se institucionalizar, deixaria de ser revolucionário. Porque criar um partido, criar uma estrutura, criar organização é uma coisa que dá trabalho, custa caro. Quando você começa a participar do jogo eleitoral, muitas vezes você começa a ver grandes objetivos estratégicos em conquistar esta ou aquela vereança, este ou aquela prefeitura. E para você continuar participando do jogo político institucional, o tempo todo você tem que estar jurando que jamais vai lhe ocorrer assaltar quartéis ou derrubar governos ou qualquer coisa parecida. O tempo todo você vai ter que estar demonstrando o quão inofensivo você é. Porque senão a legalidade burguesa, ela vai te colocar para fora do jogo político. Por questões muito menores, já se falou-se em caçar o registro do PT e tal. E imagino se fossem questões mais sérias, como, por exemplo, tomar o poder. Então, quando o PT, à medida que o PT se institucionaliza, o PT vai se domesticando.